Quando jovem, eu sempre ouvia dizer: querer é poder. Eu nunca acreditei muito nisso, porque eu imaginava que se eu quisesse uma casa à beira-mar, com piscina e uma BMW na garagem, não bastaria só querer. E sim, teria que ter, além de tudo, muita sorte. Mas o que eu vou contar mudou a minha filosofia de vida sobre isso, além de me deixar pasmo e assustado com o que aconteceu. Eu nasci e fui criado em uma família simples, sem muitos recursos. E embora os meus pais sempre procuraram dar a mim e aos meus irmãos o que havia de melhor, quando possível, devido à minha criação, eu sempre soube que para se conseguir as coisas era necessário ter estudo e um bom emprego. Sendo que se desejasse algo acima dos padrões normais, também deveria ter, além de tudo, muita sorte, pois nada cai do céu. Hoje, com mais idade e tendo acesso às informações diversas através das mídias e principalmente da internet, eu conheci o livro e o filme chamado O Segredo, onde se diz basicamente que o universo devolve a você a energia que você transmite, podendo a pessoa, através de técnicas especiais, realizar o desejo de quem mentaliza algo que realmente queira. Bem, para mais detalhes, eu aconselho ler o livro ou assistir o filme O Segredo. Naquela época, na década de 1990, eu tinha um tio por parte da minha mãe chamado Alberto. O meu tio Alberto era muito estressado e muito nervoso. Eu não sei se ele tinha algum problema, como depressão, ou se era apenas algo próprio dele mesmo. Ele se irritava fácil e não tinha muita paciência com as coisas, e não suportava filas, trânsito e coisas que o prendessem, como ficar cozinhando galo no consultório médico ou ficar sofrendo na fila do banco. E isso sem falar que ele tinha muita tristeza por causa do seu filho, o meu primo chamado Gustavo. O Gustavo, eu não sei por que não se dava bem com ele, e o tratava com falta de educação e evitava conversar com meu tio. Mas com a gente ele era legal. Eu não sei o que provocou aquilo no Gustavo, mas eu só sei que aquele modo estranho dele entristecia muito meu tio. O meu tio Alberto, eu não sei se devido a isso, era meio solitário. A minha tia não gostava de viajar com ele para os locais que ele gostava, como trilhas em locais afastados, conhecer locais históricos e cidades antigas. Mas mesmo a minha tia sendo assim, o meu tio não desanimava e acabava indo sozinho. Ele fazia muitas viagens sozinho. Talvez com a somatória dos acontecimentos, sendo o comportamento estranho do meu primo Gustavo, somado à não participação da minha tia em seus passeios, o tornaram uma pessoa solitária. Bem, contei isso para que vocês saibam como era o meu tio, e talvez possam também concluir o que acabou acontecendo com ele. Foi devido ao seu modo de ser, talvez. Quando eu visitava o meu primo Gustavo em sua casa, muitas vezes eu via o meu primo e o meu tio discutindo por bobagens. E em seguida, eu ouvia o meu tio falando para si mesmo, meio em tom baixo, que queria desaparecer. Ouvi muitas vezes o meu tio dizer isso sempre que acontecia algo que o entristecia. E sendo que em um determinado dia, quando eu estava conversando com ele, eu não me contive e perguntei: tio, por que o senhor fala às vezes que queria desaparecer? Então, o meu tio me disse que devido às tristezas que ele passava com o meu primo, e também devido a não ter a companhia da minha tia em suas viagens preferidas,
Ele gostaria não de morrer, mas sim de desaparecer como se fosse uma fumaça no ar, ou como um vapor de uma panela quando se dissolve no ar. Então, eu perguntei para ele o porquê desaparecer, e não outra coisa. E daí, o meu tio disse: como eu não sou tão velho, ainda vai demorar para eu morrer. E se eu me matasse, seria um trauma para todos. E além disso, daria muito trabalho e gerariam muitas fofocas, as quais poderiam provocar uma má fama para a minha família, e eu não gostaria disso. E desaparecendo seria algo ruim para a família, mas não daria trabalho e não seria dado culpa alguma a minha esposa e filho. Perguntei então se ele tinha certeza, se ele queria mesmo isso, e ele disse que sim, que desaparecer seria o maior presente que ele ganharia. Fiquei perplexo com aquilo e até meio assustado, mas pensei comigo que ele deveria ter os seus motivos para desejar desaparecer daquela forma. Bem, o tempo foi passando e, como sempre, eu via e ouvia o meu tio, quando chateado, falando baixinho que queria desaparecer. Eu até me acostumei com aquilo, por mais estranho que fosse. Em um certo dia, quando meu tio tinha brigado com o meu primo e discutido com a minha tia, algum tempo depois, quando os ânimos estavam mais calmos, eu vi a minha tia perguntando para ele o que gostaria de ganhar em seu aniversário. E o meu tio respondeu que o que mais ele gostaria era desaparecer por completo. Claro que todos ficaram espantados com aquela resposta. E então, naturalmente, aconteceu mais uma discussão por causa daquilo. E depois desse fato, um dia, o meu primo Gustavo me contou que o seu pai estava cada vez pior. E que ele via o meu tio andando pela casa à noite falando que queria desaparecer. O meu primo e a minha tia até conversaram com meu tio, orientando para que ele procurasse um médico, mas ele dizia que os problemas eram outros e não especificamente com ele, e que não iria a médico algum, e a coisa continuou igual, até um certo dia. Mais ou menos 2 semanas depois desse último fato, em uma noite de sábado, o meu tio estava na sala da sua casa, vestindo seu pijama e sentado em sua poltrona favorita, assistindo um filme de locadora, o que ele gostava muito. Sendo que a minha tia estava na cozinha preparando um lanche e o meu primo em seu quarto. A minha tia conta que foi até a sala perguntar para o meu tio se ele também estava com vontade de um lanche. E ele disse que sim. Então, ela foi até a cozinha, mas ela esqueceu de perguntar para o meu tio se ele iria querer o mesmo lanche que ela estava preparando ou comer algo diferente. Mas o meu tio não estava lá. Então ela imaginou que talvez ele estivesse ido ao banheiro, mas estranhou que o filme que ele estava assistindo continuava passando e não estava pausado, como o meu tio sempre fazia para não perder trechos. Mas mesmo assim, ela voltou para a cozinha. E algum tempo depois a minha tia retornou à sala e estranhou que o meu tio ainda não estava lá. Então ela foi até o banheiro e não havia ninguém lá. Perguntou para o meu primo Gustavo e ele disse que não havia visto meu tio. Procuraram ele pela casa toda, inclusive na garagem, e ele não estava. Passando novamente pela sala, a minha tia notou que os chinelos do meu tio estavam lá. Mas não podiam estar, pois ele não andava descalço pela casa. Outro fato interessante é que ela viu caído ao lado da poltrona do meu tio os seus óculos também. A minha tia ficou muito assustada e pensando:
que aconteceu com Alberto? Sumiu? Sair ele não saiu, pois os chinelos e os óculos dele estão aqui. A minha tia e o meu primo Gustavo procuraram pela vizinhança toda e nada do meu tio. Ela telefonou para os meus pais e outros parentes, e todos começaram a ajudar a procurar o meu tio e nada. E quando procurou a polícia, eles disseram que ele deveria ter fugido de casa. E a minha tia disse que seria impossível daquela forma, sem óculos, de pijama, e nem mesmo os chinelos levou. Inclusive todos os seus documentos, carteira com dinheiro, roupas e demais pertences, tudo ficou na casa. Ou seja, ele não levou nada, simplesmente desapareceu. Conclusão: após buscas diversas, cartazes e até a contratação, meses depois, de um detetive particular, nada foi achado. E nem mesmo uma pequena pista. Nada. Aquilo aconteceu como meu tio tanto desejou: desaparecer no ar, sem deixar vestígios. E nunca mais o meu tio foi visto, ou notícias suas foram reportadas. Nada. Até os dias de hoje, todos ficam tentando imaginar o que aconteceu com o meu tio. Para a polícia, o meu tio foi embora por vontade própria, mas todos sabem que não foi isso, e sim algo misterioso. A minha tia tem uma foto em destaque do meu tio Alberto na cômoda do seu quarto, e embaixo da foto está escrito: "O que aconteceu com você?" Com o meu conhecimento de hoje, eu acredito que o meu tio conseguiu realizar o seu maior desejo: desaparecer. Ou talvez ele tenha ido parar na dimensão que todos conhecemos como Sete Além. Eu acredito que o meu tio tanto desejou desaparecer, e tanto pediu, tanto pronunciou o seu desejo, que o universo atendeu seu chamado. Bem, é algo assustador e de arrepiar, mas aconteceu. Por isso, você que duvida, cuidado com os seus desejos, pois eles poderão se realizar, mesmo de uma forma invisível e misteriosa. E quando isso acontecer, talvez seja tarde demais para se arrepender do que tenha pedido, mesmo sem perceber aos mistérios do universo. Não se esqueçam: o que você deseja, automaticamente é atraído a você. Com os meus conhecimentos de hoje, eu acredito que talvez o meu tio esteja preso em Sete Além. Porém, eu não faço a mínima ideia como eu posso ir naquela dimensão obscura para resgatar o meu tio. E pelo que eu sei, lá não é um lugar muito bom. E talvez o meu tio esteja doido para voltar. Porém, já se passou tanto tempo que eu acredito que ele nunca mais voltará de Sete Além. Boa noite.